Vamos lá, eu tenho algo para compartilhar com vocês que o Senhor tem queimado no meu coração nesses dias. E eu preciso que você se esforce ao máximo para compreender essa palavra de maneira racional também e espiritual no seu coração. Talvez algumas partes que nós vamos adentrar aqui eu não tenha tantas aplicações, mas você precisa encontrar um lugar dentro de você onde você vai aplicar o que nós iremos fomentar aqui nessa noite. Eu quero falar contigo sobre louvor e adoração. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, das Crônicas dos Reis, no capítulo 15, no versículo 11 ao 16. Deixa eu falar para vocês, eu estou bem nervoso aqui, quarta-feira, muitos pregadores incríveis passaram aqui. Também estou bem preocupado se eu vou realmente conseguir passar para vocês aquilo que o Senhor depositou no meu coração através dessa palavra. Então eu peço que vocês fiquem intercedendo comigo. Talvez eu vou travar um pouquinho aqui no início, mas a gente vai pegar voo junto aqui, amém? Vamos lá, eu vou achar o vento aqui para onde o Espírito está soprando e a gente vai juntos. Nós vamos juntos, amém? Olha só, esse texto de 1 Crônicas, capítulo 16. Perdão, a gente vai ler o capítulo 15, do 11 ao 16. Olha só. Então Davi, ele convocou os sacerdotes, Zadok, fala comigo, Zadok. Já fica essa pérola para vocês, já que nós estamos fomentando, falando que o tema da nossa conferência no final do ano é Casa de Zadok. Você precisa estudar um pouco mais sobre a vida desse homem e de seus descendentes, e você vai perceber o momento exato, um ambiente onde esse sacerdote chamado Zadok, ele está inserido. Nós não vamos falar muito sobre ele, mas já fica essa semente para que você crie desejo em conhecer um pouco mais sobre o tipo de sacerdócio de Zadok. Davi, ele convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Urias, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E ele disse: vocês são os chefes das famílias dos levitas. Vocês e os seus companheiros levitas deverão consagrar-se e levar a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que eu preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, olha só, porque esses homens não carregaram a arca da primeira vez, e aqui Davi está fazendo menção à sua primeira tentativa de restaurar, de trazer de novo a arca da aliança, a arca da presença. Quem estava aqui semana passada? O pastor Rodrigo Pena. Ninguém estava aqui semana passada? Quarta passada? Levanta a mão. O pastor Rodrigo Pena falou muito sobre a arca. Então, vocês que estiveram aqui semana passada vão estar bem inteirados sobre exatamente aquilo que nós estamos falando. Davi está citando que na primeira vez ele não teve a presença desses homens. E então, Deus ele feriu usar quando de uma maneira muito simbólica, ali, uma maneira muito singela, voluntária, ele tentou segurar a arca porque a arca ia cair, a gente vai falar disso mais à frente. Deus, ele fulminou usar naquele momento ali. E aqui Davi está fazendo menção a esse momento, e ele diz: olha, pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Outras versões vai dizer, nós não sabíamos como fazer para transportar a presença. E então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando a vara da arca sobre os seus ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. E Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas, símbolos sonoros. Você vai pular comigo lá para o versículo 25, do mesmo capítulo, que diz assim: e assim com grande festa, fala comigo, grande festa, foram Davi, as autoridades de Israel e os líderes de batalhões de 1000 buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom, como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor. Eles entregaram 7 novilhos de carneiro para serem sacrificados. Presta atenção nisso. E Davi ele vestia um manto de linho fino, assim como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos, Quenanias, o chefe dos músicos, e Davi também vestia o colete sacerdotal de linho. E todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas, símbolos, ao toque de liras e de harpas. E aconteceu que, entrando a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava tudo de uma janela.
e ao ver Davi dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. Se você depois quiser continuar, talvez um texto que vai completar um pouco mais o que nós lemos aqui, está lá em 2 Samuel 6, 20 ao 22, que vai falar que Davi, após esse momento, Mical, após esse momento, ela questiona Davi e fala, nossa, que coisa impressionante, né? Um rei como você, ela falando isso com um tom bem irônico, dançando praticamente nu na frente das concubinas e de todo o povo. E Davi, ele fala assim, sim, fiz isso perante ao Senhor que me colocou no lugar de seu pai, e certamente eu ainda irei me rebaixar ainda mais diante da presença de Deus. Esse texto que nós lemos, eu preciso apenas trazer para vocês, vou tentar ser o mais breve possível, meus irmãos. Ele está inserido dentro de um ambiente, dentro de um momento, onde a presença de Deus ela já não estava em Jerusalém já há muitos anos. Hoje eu estava conversando com o pastor Caio de tarde sobre o quanto de tempo, quantos anos essa arca ela ficou longe de Jerusalém. Quando os filhos de Eli, se você voltar e começar a ler lá do primeiro capítulo de 1 Samuel, você vai ver que os filhos de Eli, eles levaram a arca da presença para o meio de uma batalha e perderam a arca para os filisteus. Os filisteus, então, começaram a sitiar Israel e a governar sobre Israel de alguma maneira, aprisionando ali o povo de Deus, e a arca passou lá pelo templo dos filisteus, até que ela foi parar na casa de Abinadab. E a Bíblia vai dizer simplesmente que, de repente, Samuel, ele se levanta como um juiz do povo, a proclamar um arrependimento, porque o povo estava extremamente triste, porque a presença de Deus não estava mais no meio deles. E a Bíblia fala que até que Samuel, ele se posiciona como um juiz, e ele começa a proclamar um arrependimento junto ao povo, se passaram 20 anos. E todas as fontes de pesquisa, quando você coloca no Google aí assim, quanto tempo a arca ficou distante de Jerusalém? Vai aparecer lá 20 anos. Mas se você ler a sequência do texto, não quero cravar isso aqui, foi a minha maneira de interpretar, mas se você ler, a lógica é o seguinte, levou-se 20 anos, até que Samuel então se levanta como juiz, faz uma oração, sacrifica um cordeiro apontando para Jesus, que é a redenção dos nossos pecados, e ali há perdão de Deus sobre o seu povo. Eles se levantam em guerra contra os filisteus, eles expulsam os filisteus agora das terras de Israel. E então Samuel ele começa a se mover como um profeta e como um juiz do povo. E a Bíblia vai dizer que Samuel ele envelheceu, e os seus filhos não faziam exatamente aquilo que ele fazia. Os anciãos de Israel, eles se levantam e eles falam com Samuel assim, Samuel, nós queremos um rei. Então, esse tempo de envelhecimento de Samuel, a gente não sabe quantos anos se passaram, mas sabemos que durante esse tempo a arca continuou ainda longe de Jerusalém. E entenda que Jerusalém, meu irmão, é um marco central, é um apontamento que nós vamos ver lá no final das Escrituras, de um lugar central daquilo que Deus estava querendo fazer no meio do seu povo. Jerusalém era como se fosse um ponto de partida de Deus estar no meio do seu povo. Quando nós fazemos aqui a Jesus School, ou então, em uma ocasião, o pastor William pregou aqui sobre sacerdócio, ele mostrou no telão para a gente a disposição do povo caminhando pelo deserto, e a arca estava, a tenda, juntamente com a arca, eles estavam no meio do povo, o povo que fazia um formato de cruz, em sua caminhada no deserto. Faça Jesus School, fica aqui a dica para vocês vão ver essa imagem. E essa intenção de Deus de estar exatamente no meio do seu povo não era plenamente saciada com a arca estando em qualquer outro lugar. Então se passam muitos anos, até que então, de repente, os anciãos pedem um rei, e Samuel, ele unge Saul, e a Bíblia vai dizer que Saul, ele reinou 42 anos. Então, se a gente ir por esse lado, só aí já deu mais de 60 anos da arca da presença, que simbolizava a presença de Deus, longe de Jerusalém. Mesmo que fosse 20 anos, apenas 20 anos, já é tempo demais longe da presença de Deus, meus irmãos. Longe demais daquilo que representava a presença de Deus. Então, Saul, ele reina 42 anos e ele não tem um pingo de desejo em seu coração em trazer a arca que estava em Kiriat Jearim, que é ainda um local dentro do país Israel, se assim você pode entender, mas não era Jerusalém. A arca ela estava aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém, em um lugar alto.
Entenda que a presença ela estava relativamente perto, mas ela não estava no centro do povo. Muitas das vezes nós olhamos, nos movemos, olhamos para Jesus de uma maneira meio turva, nos movemos com Ele, nós vamos à igreja, nós sentimos que a presença está de alguma maneira perto da gente, mas não está no centro, no lugar geográfico e espiritual do nosso coração, onde Deus deseja realmente estar e habitar. Meus irmãos, pense só, Davi, quando ele assume o reinado de todo, ele assume sendo rei como todo, para todo Israel, a primeira coisa que ele faz é trazer a Arca da Presença de novo. Então esse é o contexto desse texto que nós lemos. Davi agora ele está trazendo, depois de muitos anos que a Arca ficou longe de Jerusalém, Davi está trazendo uma procissão repleta de adoração, repleta de sacrifícios, repleta de reverências ao Senhor. E a primeira, como nós falamos aqui, a primeira tentativa ela foi frustrada porque eles não fizeram da forma certa. Existe uma forma de carregar a presença do Senhor, existe uma maneira que agrada o coração de Deus. Até que Davi, ele então levanta esses sacerdotes, manda que eles venham se santificar, e ele fala assim, olha, nós não buscamos a presença segundo a ordem devida da primeira vez. E o que eu quero destacar para vocês é que Davi, ele veste agora uma roupa sacerdotal, e nós estamos falando de coisas do Antigo Testamento, de Davi, mas tudo isso aponta para uma nova aliança, para um desejo eterno de Deus, que sempre foi o desejo de Deus. O pastor William começou o culto falando sobre isso aqui, o desejo de Deus é estar no meio do seu povo. Deus tem prazer em estar no meio do seu povo. E Davi, ele corresponde, ele dá uma resposta a esse desejo de Deus, trazendo de volta a arca para Jerusalém, mas ele não faz isso da maneira como ele queria, ele faz da forma correta, como Deus quer ser adorado, como Deus quer ser louvado. Davi, ele tem uma atitude muito insana, que é vestir um tipo de roupa sacerdotal. Eu quero que você reflita comigo que Saul, ele foi uma das coisas que fez com que ele fosse reprovado diante de Deus, foi porque ele exerceu o trabalho de um sacerdote. Houve um momento onde Israel estava sendo pressionado pelos filisteus, e Samuel, ele não se aproximava, ele não chegava para oferecer um sacrifício diante do Senhor, para consultar a Deus sobre aquela batalha. E aí Saul, ele aflito, ansioso para saber se ele iria ou não, uma agitação que só, ele de repente ele pega e ele próprio exerce o serviço de um sacerdote. E quando Samuel chega, Samuel diz que Deus o reprovou por conta daquilo, porque Deus não aceitou a oferta dele. E agora nós vemos, em contrapartida, Davi vestindo uma roupagem sacerdotal e fazendo algo parecido com o que os sacerdotes faziam, e Deus não o rejeita, Deus não o mata, Deus não o fulmina, pelo contrário, Deus se agrada daquilo. E o ponto é, meu irmão, que Saul, ele reinou por tanto tempo, sem querer fazer isso com a presença. A diferença está em que Saul, ele não se importava em fazer o que ele fazia com a presença de Deus. Ele nem sequer se lembrou de restaurar a presença de Deus para o lugar correto. Agora, Davi, ele fazia o que fazia por causa da presença. Ele só fez o que fez por causa da presença de Deus. O Salmo 69 vai dizer, Davi, ele vai dizer o seguinte, que por causa do Senhor, por causa da relação dele com Deus, ele foi feito como uma vergonha entre seus próprios irmãos. Ele estava sendo perseguido pelos da sua própria casa, no sentido de que ninguém entendia o que ele fazia. E ele diz assim, Senhor, mas o zelo pela sua casa me consumiu. Esse coração de Davi de ser consumido por responder o anseio de Deus, foi o que agradou o coração do Senhor. Esse tipo de roupagem de Davi aponta, meu irmão, para um tipo de igreja que nós precisamos ser nesses dias. Uma igreja que tem uma coroa na cabeça, reis, que é um desejo do Senhor, que nós fôssemos feitos reis e sacerdotes. Esse desejo de Deus, ele é satisfeito em Cristo Jesus. E nós hoje somos, sim, reis e sacerdotes, por causa que Ele nos comprou para si, toda tribo, língua, povo, nação, e Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Nós temos uma coroa na cabeça, e nós temos vestes de quem serve
ao Senhor e da maneira correta. Então, essa roupagem de Davi aponta para um desejo que Deus queria cumprir sobre todos os homens, e por isso Deus diz, não tem a ver com fulminar, não tem a ver com rejeitar esse cara, ele entendeu o que eu quis. Saul não estava nem aí para minha presença, ele queria vencer as guerras dele, queria usar minha presença para isso, mas Deus não o reprova. E aqui eu acho que eu consigo agora entrar no cerne dessa mensagem. Quando Davi, ele desiste dos carros de bois, por quê? Porque pensa só, uma das maneiras de entender por que Davi colocou e os demais homens que estavam com ele ali a arca da primeira tentativa sobre carros de bois, é porque a Bíblia vai dizer que a casa de Abinadab ficava em outeiros, em montes. E talvez colocar a presença de Deus em um carro de boi faria com que a presença descesse mais rápido, sabe? A arca desceria mais rápido. Só que com Deus não é assim que funciona não, meu irmão. É no tempo dele. Às vezes, falando sobre louvor e adoração, quantas vezes nós nos cansamos, porque o louvor está falando muito tempo sobre uma única coisa. As canções estão falando muito só sobre Jesus, não sei se você já percebeu isso, e eu não estou aqui trazendo um julgamento sobre você, eu amo você, meu irmão, eu amo a nossa igreja é uma bênção na adoração, mas há um nível mais profundo que a gente precisa adentrar. Eu não sei sobre qual tipo de carro de bois você tem, às vezes no momento de adorar o Senhor, não só aqui, mas na sua casa. Eu não sei qual tipo de artifício você tem tentado usar para que as coisas se movam de maneira mais rápida na sua vida. Muitas das vezes você vai precisar entrar no teu quarto, ou então chegar aqui num culto e simplesmente erguer as mãos e ficar ali esperando que o Senhor venha. E nós precisamos ter paciência nesse processo, meu irmão. Precisamos aprender a esperar no Senhor, a fazer da forma certa, no tempo certo. Não, com a gente não funciona colocar a presença em cima de nenhum outro artifício, não, meu irmão. Não adianta a gente depositar nossa expectativa em um tipo de música, em um tipo de crescente de instrumentos. Não é sobre isso, meu irmão. É sobre nós ansiarmos a presença dele e a gente não desistir, a gente não se cansar, a gente entender que quando Davi ele diz, agora vamos fazer da forma certa, e Davi então coloca a presença nos ombros dos sacerdotes. Zadok faz parte desse time de homens que carregaram a presença nos ombros, meu irmão. Isso muitas das vezes vai exigir de você que você se esforce, vai arrancar coisas de você, você vai se sentir cansado, muitas vezes você vai se sentir aflito, porque essa jornada está sendo longa de conhecer mais o Senhor, de caminhar com a presença dEle. Caminhar com a presença de Jesus, meu irmão, nem sempre vai ser uma coisa, sabe, tão docinha, tão fácil, porque aqueles homens, eles, a cada 6 passos que davam, eles sacrificavam um cordeiro diante do Senhor. Eu fico imaginando o rastro de sangue que ficou daquele monte, que depois eles vieram da casa de Obed-Edom até Jerusalém, um rastro de sangue enorme foi ficando pelo caminho, marcas vão ficando pelo caminho de homens que carregam a presença, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. A salvação Ele nos deu de graça, e glória a Deus por isso. Nós não fizemos nada para recebermos salvação de Deus, é graça que nos salvou e que nos libertou do império das trevas. Mas se você deseja carregar a presença do Senhor, meu irmão, entenda que isso pode te custar muitas coisas. E aí Davi diz, vamos fazer da forma certa. E nós lemos que por 3 vezes Davi disse para os ministros que iam conduzindo a adoração adiante da arca da presença, e Davi vai falando assim, olha, carreguem com alegria, cantem com alegria, cantem com brados, façam isso com alegria e com júbilo. Meu irmão, nós precisamos entender que caminhar com a presença de Jesus, como eu disse, nem sempre vai ser fácil, mas quem disse que depende das suas emoções? Não depende dos meus sentimentos. O nosso louvor ao Senhor, ele não é sentimentalista. O que isso quer dizer? Que os nossos sentimentos não governam as nossas respostas de louvor e adoração ao Senhor. Mas a adoração, os nossos louvores, em algum momento, ele é sentimental, porque nós não arrancamos os nossos sentimentos dentro da gente na hora que a gente está com as mãos erguidas. Mas é sobrepor os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas lutas e labutas do dia a dia, é a gente sujeitar tudo isso a uma expressão de fé, onde nós rendemos ao Senhor tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, mesmo que isso nos custe tudo. Foi
exatamente esse tipo de expressão que Davi diz para aquele povo, para aqueles homens, que eles deveriam carregar a presença de Deus com alegria. E quando eles vão adentrando Jerusalém, há uma grande festa. Eu fico viajando nessa festa. Pensa só, a arca era o que realmente simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Estava todo mundo feliz demais, todo mundo celebrando. É como se, uma maneira muito, muito específica de você pensar na presença de Deus simbolizada naquela arca. Imagina o povo lá no meio do deserto, um pai acordando de manhã junto com seu filho e olhando para o meio da disposição do povo ali, vendo um tabernáculo com uma arca dentro, e um pai falando para o seu filho assim: filho, Deus está ali, Deus mora ali. Era esse tipo de relação que eles tinham com a presença. Deus está morando no nosso meio. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele entrou com uma expressão de louvor, diga comigo, louvor, que é uma expressão muito específica. E antes da gente entrar nisso, eu preciso rapidamente construir algo com você. Eu queria ter mais tempo, mas se você quiser saber de forma mais detalhada sobre isso, faça a inscrição para a nossa escola de adoração, que a gente vai falar em algum momento sobre isso. Esse ano teremos uma edição da escola de adoração. Mas quando nós falamos de louvor, de adoração, às vezes a gente conecta as duas coisas em uma única coisa, como se fossem palavras compostas, louvor e adoração, como se fosse guarda-chuva, mas em alguns aspectos eles se misturam, mas existem características diferentes. É como se a adoração fosse um grande círculo e louvor tivesse ali contido dentro desse grande círculo. Louvor é uma ferramenta, é uma forma que nós usamos para adorar a Deus. Adorar o Senhor, nós podemos fazer isso por diversas formas, é muito abrangente. Nós adoramos a Deus com as linhas diárias da nossa vida, nós adoramos deitado, nós adoramos dormindo, nós estamos entendendo que há uma expressão de Deus de cuidado sobre nós, e se nós descansamos, nós adoramos ao Senhor. Existem diversas maneiras, quando nós não colocamos um ídolo no nosso coração, e então ofertamos, então dizimamos ao Senhor, nós estamos o adorando, mas louvor é algo muito específico. E quando nós pegamos essa palavra aqui em português, nós temos, infelizmente, algumas contenções de expressões específicas para a palavra louvor. Assim como no grego, amor tem 4 conotações, talvez eu não vou lembrar as 4, mas, por exemplo, o amor fraternal é o amor filéus, se eu não me engano, e aí tem o amor ágape, que é o amor sacrificial. Ágape é uma palavra originada do amor, que quando traduziu essas 4 palavras, ágape, filéus, tem o sacrificial que eu esqueci, enfim. Todas essas palavras foram condensadas em amor. Eu posso dizer para minha esposa que eu a amo, eu posso dizer para o meu pastor que eu amo, mas o sentido vai ficar diferente e a gente entende isso. Mas no grego haviam palavras específicas e assim foi com a palavra louvor. Existem pelo menos 7 tipos de louvor, de expressão, de postura de louvor na Bíblia. Eu não vou passar por todas com você. Existe uma expressão que ela fala sobre as nossas mãos estendidas. É um tipo de louvor que tem ordenança nos Salmos. Eu vou apenas passar por alguns com vocês. Olha só, a palavra iada, que é uma palavra originada ali, que sai de louvor. Iada significa erguer as nossas mãos, reverenciar, adorar em posição de rendição. Quando nós estamos assim, não é simplesmente porque todas as pessoas fazem, nós fazemos juntos. Há uma expressão na Bíblia, no livro de Salmos, então está repleto ali, que diz que nós devemos louvar ao Senhor com a palavra iada, que é, nós ergueremos as nossas mãos a Ele. Por quê? Porque Ele é digno, porque Ele é merecedor. Nós fazemos reverência e rendemos. Nós estamos como alguém que está paralisado diante de uma arma poderosa e faz assim, eu me rendo. Tem uma outra expressão, outra palavra que é todá, que é uma expressão de mãos em forma de concha. É um tipo de gratidão por coisas que você já recebeu e por outras que você ainda nem recebeu, mas você sabe que Deus vai te dar e você já está aqui assim, eu recebo, Senhor. É um tipo de forma de louvar ao Senhor. Todas essas formas que eu estou citando para você, meus irmãos, têm referências específicas. Mas existe uma palavra que é arrancada do louvor,
que expressa esse tipo de adoração que Davi prestou a Deus, quando a presença voltou para Jerusalém. E essa palavra é halal. E essa palavra ela tem o sentido seguinte, celebrar, explosão de entusiasmo, agir feito um louco, agir como um louco na presença de Deus, delirar. Deixa eu te falar, essa palavra halal é a palavra mais usada no livro de Salmos. Entenda que o Salmo 150 ele está repleto de halal. Nós precisamos abrir lá, pelo amor de Deus. Ficaria mais ou menos assim, Salmo 150, é bem curtinho. A palavra aleluia, ela é originada de halal. Todas as vezes que você diz aleluia, você está tipo como um louco ali celebrando ao Senhor. Salmo 150 diz, aleluia, halal, louvem a Deus, feito um louco no seu santuário. Louvem a Deus delirando no seu poderoso firmamento. Celebrem-no pelos seus feitos poderosos. Fiquem como loucos diante da imensidão da sua grandeza. Meu Deus, fiquem como loucos ao som de trombetas. Louvem-o, delirem na presença dele com o som da lira e da harpa. Meu irmão, está repleto disso aqui, desse tipo de palavra, desse tipo de expressão e de postura. É esse tipo de louvor que Davi ele adentrou Jerusalém quando a arca ela foi restaurada para o seu devido lugar. Esse tipo de louvor, meu irmão, ele não é apenas para pessoas mais expressivas, porque louvor é uma ordenança. Salmo 150 diz, louvem-o. Deus não está pedindo por favor, Deus está dizendo, louvem. Meu irmão, não sei se você entendeu isso aqui, se você é tímido, mas eu não consigo expressar assim. Não tem a ver com a sua timidez, meu irmão, tem a ver com a disposição voluntária do seu coração, em submeter você, a sua personalidade, a sua alma, em um lugar de sujeição ao Senhor. A Bíblia vai dizer no Salmo 22, que o Senhor, ele habita no meio dos louvores do seu povo. Às vezes você está procurando Deus em tantos lugares e você ainda não experimentou louvar Ele de uma forma diferente. Você ainda não experimentou ser expressivo, se fazer de louco na presença dEle, rasgar o seu coração, se alegrar nele. Vamos lá, meu irmão, onde está a alegria do povo de Deus? Onde está a celebração daqueles que conhecem um Deus todo-poderoso que fez os céus, a terra, o mar, tudo que existe no universo? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Se a gente tentasse ir de ponta a ponta do universo visível, na velocidade da luz, a gente gastaria mais de 1 bilhão de anos para chegar de ponta a ponta. A Bíblia vai dizer no livro de Jó que Deus ele mede os céus com o palmo das suas mãos. Olha o tamanho desse Deus. Você precisa olhar para a presença dele, meu irmão, e ficar fascinado. A revelação de quem Deus era, a revelação da presença de Deus, ela foi tão absurda para Davi, que naqueles dias ele rompeu com um véu. De alguma maneira, Davi, ele enxergou, talvez de forma meio turva, mas ele enxergou o que Deus estava fazendo do início ao fim. Davi estava respondendo, se Deus, no início, ele criou um jardim, e ele quis estar no meio dos homens, e ele se relacionou com Adão através do jardim, mas o jardim acabou, o pecado entrou, mas o passo primeiro veio de Deus em direção ao homem novamente, em se relacionar de novo, em se reconectar de novo com o homem. Deus ele fala, olha, eu vou construir um lugar onde eu vou habitar, eu vou encher alguém, Bezalel ele vai construir uma arca, um lugar onde eu vou habitar no meio do meu povo. Até aquele exato momento era o que Davi tinha, uma resposta de Deus, e Davi, eu preciso responder isso, eu preciso dizer para Deus o quanto que eu honro isso. Porém, meu irmão, na mente deles, estava até ali, mas nós temos revelações completas, nós temos o livro de Apocalipse que diz que não mais agora nessa Jerusalém, onde Davi viveu, nós iremos adorar o Senhor, mas a Bíblia vai falar em Apocalipse no capítulo 21 de uma nova Jerusalém que vai descer do céu. E nessa cidade não haverá
templo, assim diz a palavra, não haverá nem mesmo sol, porque Deus e o Cordeiro serão templo e o sol dessa cidade. Esse desejo de Deus, meu irmão, de habitar no meio do seu povo, é algo muito grande, muito expressivo, e que nós precisamos aprender a responder. A revelação de que Deus quer, de que Deus deseja estar contigo, Deus deseja habitar no meio dos louvores do seu povo, Deus deseja ser um com você, por intermédio de Cristo Jesus, por causa da sua morte e ressurreição. Peraí, meu irmão, em Cristo nós tivemos uma plenitude de Deus agora expressa no meio dos homens, que é Emanuel, Deus conosco. E por causa da sua morte e ressurreição, Ele liberou o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, para agora habitar dentro de nós. Nós nos tornamos o templo. O apóstolo Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Nós somos esse lugar onde Deus deseja habitar, meu irmão. E nós estamos nesse lugar, nessa parte da linha do tempo que Deus está construindo, mas nós temos uma expectativa de que, assim como Davi restaurou a presença de volta para Jerusalém, nós cremos, olhamos adiante agora, para que Deus, Ele venha, nós ansiamos, apressamos a vinda dEle para que Ele venha com essa cidade, a Nova Jerusalém, e nós estaremos plenamente com Ele. O apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Corinto: olha, é como um espelho, né? A gente está conversando sobre isso hoje, né, pastor? Como um espelho, nós olhamos e somos transformados, nós olhamos para a imagem do Espírito, por meio do Espírito nós somos transformados de glória em glória. O pastor estava compartilhando comigo hoje, pastor Anderson, que naquele tempo não tinha espelho, meu irmão. Era um escudo de bronze, né? Que eles olhavam e era muito turvo, porque não era um espelho como o que nós temos hoje. E mesmo que o homem olhasse para aquele escudo de bronze de maneira, eu não estou enxergando, eu não estou vendo Deus da maneira que, sabe, nós temos dificuldade, meu irmão, às vezes de perceber Deus, de amar a presença dEle, de olhar para Ele e ficar fascinado, mas ainda assim a Bíblia vai dizendo que quando nós olhamos, ainda que de forma turva, nós somos transformados de glória em glória, meu irmão, a imagem daquilo que nós estamos olhando. E nós cremos que não só a nossa expectativa precisa estar em uma Jerusalém que vai descer do céu, mas nós precisamos trazer para a nossa geografia, para a nossa cidade hoje. Nós somos aqueles que reinam em vida, meu irmão. Vão, transformem o mundo e... Vocês ouviram a voz do Tito falando isso, né? Nós somos esse tipo de povo, meu irmão, que nós não estamos apenas esperando que uma cidade desça do céu, nós queremos tornar a nossa cidade um marco central daquilo que Deus está fazendo. Nós queremos que a nossa cidade, ela olhe para um tipo de povo que ama tanto a presença, um povo que habita com a presença de Deus, um povo que louva o Senhor com halal, com um tipo de louvor tão extravagante, tão absurdo, tão insano, um louvor tão profundo, tão apaixonado. E toda a terra saberá que Deus está fazendo, então, algo no meio dessa cidade. E essa é a nossa missão, meu irmão, sermos ainda mais loucos, apaixonados por Jesus. Nós precisamos amar ainda mais a presença dEle e clamar por uma nova revelação de Cristo Jesus, para que então estejamos fascinados, para que então nós venhamos a estar com a incumbência de respondê-lo com uma adoração nova e profunda. Quando nós pegamos a Bíblia no Apocalipse, no capítulo 5, você vai perceber que o céu não está cantando uma única canção. O céu não está cantando apenas Santo, 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 Santo. Em Apocalipse, no capítulo 5, todo o céu, eles param, porque há um momento onde Deus, Ele vem com um rolo, com um livro nas suas mãos, e esse livro escrito por dentro, por fora, se você analisar isso de maneira simplesmente cultural e literal daquela época, aquele livro com 7 selos, ele apontava para um tipo de documento, um documento de herança. Basicamente, Deus estava com a sua herança em mãos, e aí João percebe que ninguém era digno de abrir aquele livro, de romper aqueles 7 selos. Apenas documentos que falavam de herança tinham 7 selos naquele tempo. Talvez foi a maneira que Deus mostrou para João que ele tinha para todos os homens a sua herança.
E até aquele momento ninguém poderia acessar. E de repente um dos anciãos, ele toca João, ele fala assim, não chora não, João. João estava chorando muito, nós não temos herança, nós não temos parte com Deus, ninguém pode acessar isso aqui que eu estou vendo. E aí de repente um ancião toca nele e fala assim, não, peraí, não chora não, João. O leão da tribo de Judá que venceu, ele venceu para romper os 7 selos e abrir o livro. De repente João, ele olha e ele não vê o leão, mas ele vê como um cordeiro, como se tivesse sido morto, um cordeiro ensanguentado. Em Hebreus no capítulo 9 vai falar que toda a herança ou todo o testamento precisa que o fiador ele venha a estar morto, porque de nada vale um testamento se o seu testador, melhor dizendo, não é fiador, é testador, se o seu testador não estiver morto. E toda herança, ela carrega a marca de sangue, porque prova que o seu testador morreu. E aí João, quando ele olha, ele vê um cordeiro como se tivesse sido morto. E como que é um cordeiro que aparentava estar morto? Ensanguentado. Eu imagino o cordeiro ensanguentado pegando aquele livro, rompendo 7 selos e abrindo e acessando a herança de Deus. Qual é a herança de Deus? O seu reino, paz, justiça e alegria. Alegria, meu irmão, nós precisamos acessar isso, porque Jesus rompeu os 7 selos, Jesus acessou, e Hebreus vai dizer que nós fomos feitos co-herdeiros com Cristo. Nós podemos acessar esse tipo de herança que há em Deus. E aí o ponto é, meu irmão, que um cordeiro que acessa a herança de Deus, um homem que agora está no céu e que acessa a herança de Deus, aquilo nunca tinha sido visto por nenhuma criatura no céu. E a Bíblia vai dizer o quê? Que eles cantaram um cântico novo, dizendo, digno é o cordeiro de abrir os livros, de romper os seus 7 selos, porque ele comprou para Deus todos os povos, línguas, nações, ele comprou e os constituiu reis e sacerdotes para a glória de Deus Pai. Essa revelação nova de Jesus, do Cordeiro, arrancou deles uma nova canção. Se você está se sentindo cansado, meu irmão, eu me cansei, eu acho que eu já experimentei muitas coisas em Jesus, eu já caminho com Jesus há muitos anos, há muito tempo, e parece que as coisas são as mesmas. Meu irmão, não tem um outro caminho, você precisa mergulhar na palavra e buscar novas revelações do Cordeiro, porque isso vai arrancar um novo cântico de você, isso vai arrancar uma nova expressão de dentro de você. Pastor, eu não consigo, no momento da adoração, no momento do louvor, vou nem sequer erguer minhas mãos. É porque você ainda não teve uma revelação nova do Cordeiro. Conhecer Jesus, o conhecimento de Deus, conhecer a Cristo, faz com que as nossas forças elas estejam recarregadas, renovadas. O fascínio nos move. E foi o que moveu Davi, meu irmão, a ponto de que quando Mical ela chegou e ela condenou Davi por aquilo que ele fez, pela forma que ele entregou o seu louvor a Deus, ele fala assim, olha, fiz mesmo, entreguei mesmo, e eu vou fazer pior. Eu não sei você, meu irmão, você precisa estar disposto a passar vergonhas por Jesus. Você precisa estar, olha, eu não estou falando de coisas imaturas, viu? Eu não estou falando de você fazer besteiras imaturas aqui na hora da adoração. Eu estou falando de você fazer com consciência e com entendimento no seu espírito e na sua mente, de que você precisa romper com os seus limites para entregar algo novo ao Senhor. A Bíblia vai dizer que a vida eterna é conhecer a Deus, e se Ele é uma fonte inesgotável, nós passaremos a eternidade recebendo ondas e mais ondas de novas revelações de quem Ele é, e a cada nova onda nós cantaremos uma nova canção. Mas eu quero falar um negócio com você, meu irmão, eu não estou disposto a passar essa vida inteira aqui apenas aguardando viver isso no céu. É só nessa era, meu irmão, que em dias difíceis, que em momentos de tribulação nós temos para poder render ao Senhor um louvor único específico. A Bíblia vai dizer que no céu não haverá pranto, não haverá dor, não haverá ranger de dentes. Uma bênção, é isso que eu quero. Porém, meu irmão, é só nessa era que nós poderemos falar assim, quando nós devemos adorar o Senhor? Quando devemos louvar o seu nome? Em 2 momentos, quando você quer e quando você não quer, quando você está bem e quando você não está bem,
quando você está sentindo algo e quando você não está sentindo algo. Você precisa ser movido por fé, meu irmão. Fé, mesmo sem sentir alguma coisa, de que o Senhor Ele está recebendo a sua adoração. Você está entregando para Ele algo que Ele ama. Você está fazendo o que Ele ordenou. Louvem ao Senhor, porque Ele disse: todas as coisas foram criadas. Louvem ao Senhor, por quê? Porque os céus estão fazendo isso. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia anuncia para o outro dia que Deus é grande e poderoso. O que nos cabe? Nos juntarmos nessa era, nesse tempo, com um tipo de adoração, meu irmão, que vai tocar o coração de Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Já faz uns 4 meses, meu irmão, uns 4 meses para mais, acho que uns 5. Vocês não sabem disso, mas todos os momentos antes de começar um culto, nós nos reunimos aqui nessa lateral, os músicos, se puderem subir, por favor. Todas as vezes antes de ministrar louvor, nas quartas, nos domingos, nós nos reunimos aqui na lateral e tem uma oração que nós fazemos, nós estamos orando em fé. Nós queremos ver toda a nossa igreja ser incendiada com uma expressão de louvor vibrante. Entenda que não é louvor mais importante que adoração mais importante que o louvor. É crer que talvez em um momento de louvor tão expressivo, nós estamos exaltando o nome dEle com mãos erguidas. Esse ambiente pode nos conduzir a um lugar de profunda adoração, mas às vezes um lugar de profunda adoração, de reconhecimento de quem Deus é, pode nos levar a uma explosão absurda de louvor a Ele. E nós temos orado para que o Senhor Ele opere sinais e maravilhas no nosso meio. Nós temos orado para que a nossa igreja seja batizada com um toque de alegria. Com um toque de alegria. Meu irmão, um ambiente de alegria, a gente não consegue produzi-lo. Talvez um ambiente melancólico, um tipo de adoração, banho-maria ali, a gente consegue, não estou dizendo que a gente faz isso, mas a gente consegue, entre aspas, gerar um ambiente que vai tocar o seu coração para você chorar na presença de Deus, entre muitas aspas isso aqui. Talvez você vai olhar para alguém, você não deve fazer isso, mas você pode medir alguém, o nível e o tamanho da expressão de adoração de alguém, com a maneira que ela está se movendo na presença. Talvez você pode julgar errado isso. Repito, você não deve julgar ninguém. Mical julgou Davi e ela ficou estéril. Não gerou mais depois disso. Mas esse tipo de ambiente de alegria, vocês... meu irmão, vocês não sabem, a gente não consegue gerar, nem se a gente quiser. Nem se a gente colocar as músicas mais animadas, mais rápidas, não dá pra gente gerar isso por nós mesmos. Nós precisamos ter um impacto. Nós precisamos de um batismo, uma nova revelação de quem Jesus é, para que adentremos um lugar de gratidão profunda no Senhor. E isso nos leve a alegrias profundas, a toques de alegria do Senhor. Isso precisa mover o seu corpo, isso precisa mover a forma que você entrega adoração ao Senhor na igreja, no seu quarto, no seu trabalho, em qualquer outro lugar. Isso precisa arrancar de você um desejo insano de sair correndo por esse lugar aqui. Teve um dia que o pastor ele largou aqui em cima o altar e a gente ficou adorando a Jesus sem instrumentos, sem música, sem nada, por um longo período de tempo. Eu vi gente correndo aqui, meu irmão, é isso. Eu vi gente dançando, é isso. E não é uma música animada, não é uma música de celebração que vai manipular isso no seu coração. Você precisa ser mais grato ao Senhor. Você precisa olhar para os feitos dEle e reconhecer quem Ele é. Você precisa de uma nova revelação da face de Cristo Jesus. Você vai ter, meu irmão, se você não entender essa palavra aqui hoje, se isso não mudar você para o resto da sua vida, você vai ter uma grande surpresa naquele grande dia. Porque se você está esperando olhar para um Deus e enxergar um cara com cara fechada, assim, sabe? Olhando bravo para alguém, você vai tomar um susto.
Porque você vai encontrar Jesus sorrindo, você vai encontrar um céu em festa, você vai encontrar um Deus que ama celebração, você vai encontrar um Deus que Ele se alegra quando o seu povo adentra a sua presença com alegria. O seu reino é paz, justiça e alegria. Eu convido você, meu irmão, a colocar para fora, deixar de lado todas as suas inseguranças no momento de adoração. E agora falando sobre o culto ao Senhor, você precisa colocar suas inseguranças de lado, suas incertezas, a sua expectativa na próxima canção de lado, e olhar para Jesus, meu irmão, e se maravilhar com a beleza dele. Como assim, Daniel, me maravilhar com a beleza dele? Olha para o seu caráter, ele é bom, ele é justo, ele é longânimo, ele é perdoador, ele é o Redentor. Ele não se cansa, Ele não dorme, Ele é o nosso guarda, Ele é Emanuel, Deus conosco, o Alfa, o Ômega, o princípio e fim, o primogênito de toda a criação, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Vamos lá, meu irmão, você precisa aprender a passar mais tempo falando do caráter de Jesus. Com certeza você gastaria 1 hora falando de um artista favorito seu, falando dos memes que você assiste na internet, mas você não passaria 10 minutos falando sobre o caráter de Deus e sobre quem Ele é. Desculpa, não estou julgando você, eu estou instigando você a conhecer mais sobre Jesus. Quando não tiver mais palavra nos seus lábios, comece a dizer quem Ele é. Ele é santo, o justo juiz, o Cordeiro de Deus, aquele que está sentado à destra do trono, aquele que está ao lado do Pai. Ele julgará as nações. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Jesus está procurando um ambiente de alegria para se mover. Quando Davi entrou dançando no meio do povo, a presença de Deus foi instaurada, meu irmão, naquele lugar, no meio de uma cidade. Se nós queremos ver o reino do Senhor ser estabelecido na nossa cidade, nós precisamos ter essa marca, essa característica, um povo que celebra, um povo que é apaixonado, extravagante. Eu me lembro, meu irmão, dos primeiros dias, quando eu conheci, essa igreja ainda não era uma igreja, mas era um ministério, um movimento, e as pessoas se moviam feito loucos, a ponto que eu quase ficava escandalizado, e às vezes o tempo passa, e você vai ficando mais maduro, amém, glória a Deus por isso, mas que você não fique cético juntamente com isso. Mas eu conheço mais a Deus agora, nós éramos tão imaturos. Meu irmão, existe mais de 500 palavras na Bíblia que diz assim: louvem a Ele, cantem canções com instrumentos, com símbolos sonoros, louvem, você precisa colocar para fora uma expressão de louvor, meu irmão. Eu sei que o tempo já está indo, mas vamos lá, agora eu senti o vento, meu irmão, agora a gente pegou, vamos lá. O Senhor, Ele está fazendo uma coisa nova no nosso meio. Nós sentimos já isso há meses, que nós estamos à porta, provocando um novo romper do Senhor sobre a nossa casa. Nós estamos na beirada, provocando uma grande corrente de águas a ser liberada. Olha só, vamos lá, halal, meu irmão, esse tipo de expressão de adoração, sabe como é que ela era usada naquele tempo? Vamos lá, era usada essa palavra, meu irmão, quando um rei governava e possuía um outro rei, um outro espaço geográfico, e aí aquele rei que venceu, ele trazia consigo os despojos de volta dentro da sua cidade, e geralmente para poder mostrar os grandes feitos seus, ele colocava o rei inimigo, a qual ele havia conquistado na frente do seu povo. E esse rei inimigo, ele tinha que entrar nessa cidade com halal, com uma expressão de louvor ao rei que o venceu, que o submeteu. E é mais ou menos isso que Davi fez. Ele entrou à frente da presença dizendo: eu estou feito um louco, porque eu fui rendido por esse rei que vem pós mim. Você precisa estar rendido, entregue, meu irmão, totalmente quebrado. O rei te conquistou. O rei conquistou a gente, meu irmão.
Vamos lá, erga suas mãos o mais alto que você puder. Eu não quero manipular, eu não consigo, eu não posso manipular esse ambiente. Mas certamente a presença do Senhor está no nosso meio. Em uma noite fria de quarta-feira, você não será o mesmo. Deu mole! Se você veio, você não vai ser mais o mesmo. Vamos lá, meu irmão. Comece a se mover agora. Comece a se mover agora. Espírito Santo, revela mais de Jesus para nós nessa noite. Se Davi viu sem a luz do Novo Testamento, sem enxergar Cristo, mas Davi viu que um rei havia o conquistado. Quanto mais nós que estamos nesse tempo de dispensação de graça, o mistério que estava oculto já foi revelado, meu irmão. Ei! Já foi revelado a nós o mistério que estava oculto. Senhor, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos. Abra os nossos ouvidos agora para ouvir o som do céu. E o céu está em festa e nós queremos adentrar, Jesus. Nos dá uma porção essa noite. Libera uma porção sobre nós, Jesus, na qual nós ficaremos com gostinho de quero mais. A gente não vai conseguir sair mais desse ambiente. Nós iremos continuar esse ambiente nas nossas casas. Em qualquer lugar que a gente estiver, você vai se lembrar, halal, preciso entregar a Jesus um louvor extravagante. Vamos lá, erga suas mãos. Toda a casa, toda a igreja. Vamos lá, erga suas mãos o mais alto que você puder. Louvamos o nome do Senhor.